É uma alegria nós estarmos juntos, ainda remotamente, saudosos das nossas casas espíritas, onde nos encontrávamos, nos abraçávamos, mas que tenhamos a convicção de que a espiritualidade mantém o seu projeto conosco de aproximação pelos laços afetivos e de esclarecimento, possibilitando que os nossos estudos se deem dessa forma, mas não sejam interrompidos. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. À luz do projeto divino para a nossa evolução espiritual, a família tem uma preponderância, um papel insubstituível. Além disso, há uma imensa beleza nesse projeto de Deus, que exige, na sua perfeição, que seres se reúnam para dar a vida, diferentemente de alguns seres da natureza que podem procriar sem a necessidade de um parceiro, mas não. O ser humano, ele é fruto da união, e nós, nessa união, a partir dessa união, nós temos a formação de grupos que juntos promoverão o nosso destino inexorável, que é a perfeição e a felicidade. Vou compartilhar uma apresentação onde nós vamos ver algumas perguntas também que Kardec fez aos espíritos, com respostas tão contundentes, respostas tão incisivas, que mostram a importância do papel da família na nossa evolução. Essa é a pergunta do nosso estudo. Quem é a sua família? Quem de nós não tem a curiosidade de saber quem é a nossa família, como esse grupo se formou, de onde nos conhecemos, como começou a nossa história? E ainda reforçando a importância da família, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 775 do Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência, um agravamento do egoísmo. E ainda mais à frente, na pergunta 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Imagine então a importância, a função da família para extirpar um vício do qual deriva todo o mal. Ainda considerando essa importância da família, nós vamos ver que na passagem do Mestre Jesus pela terra, ministrando seus ensinamentos, nós vamos ver que grande parte desses ensinamentos foram transmitidos no seio da família. Nós vemos aqui que a primeira instituição visível do cristianismo foi o lar de Simão Pedro, que acolheu Jesus tantas vezes. Uma das primeiras manifestações de Jesus foi a multiplicação de alegrias numa festa de casamento, quando ele transforma a água em vinho para que a festa não acabe e a alegria continue. Jesus visitou a casa de muitos pecadores, ainda que sendo criticado por isso. E a última reunião com os discípulos foi em um cenário doméstico, reunidos em torno de uma mesa. Diante dessa importância, vem-nos a curiosidade de saber como se forma uma família, como se formou a família da qual eu faço parte. Os Espíritos nos respondem no Evangelho segundo o Espiritismo que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição ou pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Então, essa organização, ela vem já do plano espiritual, onde os espíritos formam esses grupos e se entrelaçam. E aí nós nos perguntamos, quando começamos a nos entrelaçar?
Bem, a nossa história, ela começa sem vínculos. Nós éramos espíritos independentes e quando começamos a dar vazão ao nosso livre-arbítrio e tomar as nossas decisões, nós fomos reunidos e de forma, como foi chamado, pela natureza das nossas provas. Então nós precisávamos nos reunir para vencer determinadas provas. Então, para aprender a caçar juntos, aprender a conviver, a lidar com a natureza, a lidar com as primeiras mortes, aos nascimentos. Então, nós tínhamos uma necessidade a superar, a vencer, e nós fomos então nos reunindo desta forma, ainda independentes, sem laços. E a partir daí, sim, nós começamos a construir os nossos laços. E nos dizem os espíritos, no livro Na Era dos Espíritos, de Chico Xavier e Herculano Pires, ditado pelo irmão Saulo, que as famílias são aglomerados de espíritos afins que estabelecem nas encarnações sucessivas a linha de hereditariedade biológica. Então, nós começamos nesse processo de sermos unidos pela natureza das nossas provas para aprendermos juntos, ainda sem vínculos, sem laços. E aí, sim, a partir das encarnações sucessivas, criou-se uma linha de hereditariedade biológica. Mas como surgem as famílias a partir dos encontros iniciados pela natureza das provas? Então, esses grupos se reúnem para passar por determinados aprendizados e provas e a partir dali surgem as famílias. Esse vídeo é muito bonito que nós vamos ver agora, em que dá para nós estabelecermos uma relação dessa organização, em princípio sem vínculos, até que se tornam laços e famílias vinculadas entre si. Muito bonito, não é? Daquele encontro quase que aleatório, sem vínculos ainda, nós vamos iniciando esses laços que dão origem às famílias tão bonitas como vemos aí, né? Essa construção tão bonita, só que nem sempre ocorre dessa forma. Nesse entrelaçamento e nessas sucessivas reencarnações, nós podemos sim construir laços de afeto que são caracterizados pelo prazer que temos em estar juntos na convivência. Os corações são vinculados uns aos outros. Os espíritos buscam-se reciprocamente, mesmo sem perceber, esse prazer que vem da afetividade, do amor que nos une. Então, nessas reencarnações, nós vamos novamente encontrando esses espíritos tão afins, né? Para os quais nós somos atraídos e atraímos. Esse vídeo que eu vou mostrar agora, embora não seja entre dois seres humanos,
mas mostra um laço de afeto e mostra essa atração que existe entre aqueles que se vinculam dessa forma. Você vai conhecer agora uma história emocionante. Em Taguatinga, no Distrito Federal, um cãozinho de rua não aceitou ficar longe do dono doente e passou a perseguir a ambulância em que ele era levado até o hospital. Esta imagem é um excelente exemplo para justificar a frase "o cão é o melhor amigo do homem". A cena se espalhou rapidamente nas redes sociais nesta véspera de Natal e emociona a todos. O cãozinho, gravado pelas ruas de Taguatinga, cidade satélite de Brasília, corre atrás de um carro de resgate. Pelo retrovisor, o bombeiro registrou a corrida do vira-lata atrás do dono, que era socorrido até um hospital. O morador de rua tinha acabado de sofrer um ataque epilético e o bichinho não queria ficar longe do companheiro. Logo, a equipe, sensibilizada, colocou o animal dentro da viatura. Ao chegar ao hospital, ele não saiu nem um minuto sequer do lado da maca, à espera da melhora do amigo. Muito bonito, né? Isso daí é um exemplo, né, que ocorre com os animais que estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, mostrando como esse laço de afeto, ele é um laço que nos ata tão fortemente. Porém, nesse entrelaçamento também pode ocorrer a formação de laços de desafeto, quando na convivência a gente percebe que não se gosta, que não tem afinidades, que acaba gerando mágoas ou ódio, que fazem com que haja o desejo de nós nos distanciarmos uns dos outros. Porém, embora a gente tenha esse desejo, porque, é claro, nós queremos estar próximo dos nossos afetos, isso não ocorre, embora possa ser o nosso grande desejo, como nós vamos ver também aqui. Como nós vamos ver um pouco mais adiante, não vai ser a mágica que vai resolver essa situação. Porque da mesma forma que nós atraímos os nossos afetos, nós também atraímos os nossos desafetos. E há uma forma única apenas de nós resolvermos essa questão. Por isso, muitas vezes nós vemos aquele grupo familiar que tem as afinidades, que se dirige a um mesmo objetivo e de repente descobre que nesse grupo existe um ou mais de um membro que toma outra direção, que não se afiniza tanto com esse grupo. É muito bom nós sabermos que ao longo das nossas encarnações, das nossas muitas encarnações, nós vamos formando uma família espiritual, que é o somatório dos laços de afeto de todas as nossas existências. Essa família é muito numerosa, a nossa família espiritual
é enorme e essa família, dessa família fazem parte espíritos que nos são familiares, que são espíritos que nos querem bem, que gostam de nós, né? E existem aqueles que se tornam nossos mentores, que são os que querem o nosso bem. E nós vamos ver que Divaldo Franco, no livro SOS Família, um livro em que ele fala de diversos casos de famílias que passam por provas juntas, ele fala que, atados por compromissos anteriores, Joana de Ângeles nos diz, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Joana de Ângeles ditou isso a Divaldo Franco. Então nós sabemos que na família nós vamos encontrar aqueles a quem somos ligados pelo amor, pelo afeto, pelo desejo de estar juntos, que estaremos acompanhados por nossos mentores, pelos espíritos que nos são familiares, mas também teremos que desenvolver as nossas competências espirituais lidando com essas dificuldades. Por isso que muitas vezes as famílias podem ser muito diferentes e até estranhas, porque não se descarta nas encarnações que têm os afetos e os desafetos, que ainda possamos receber nesse grupo espíritos que vêm atraídos e unidos a nós pela natureza das suas provas, como foi lá no início. Eu vou contar um caso que ele é muito impactante, ele está no livro Memórias de um Suicida e ilustra de uma forma muito interessante a constituição de famílias, não apenas a constituição, mas a desintegração da família e a forma como isso pode ser reconstruído. Os personagens desse drama que será contado são Camilo Castelo Branco, com pseudônimo de Cândido Botelho, que é o autor do livro, Mário Sobral e Eulina. O Camilo Castelo Branco é o companheiro de Mário no Vale dos Suicidas, ambos se suicidaram, foram então recolhidos amorosamente nesse vale para serem tratados e esclarecidos. Eulina era uma mulher interesseira, pérfida, tirou tudo de Mário e o abandonou. Mário então se encontrava no Vale dos Suicidas, ele havia se enforcado, estava muito desesperado e ele repetia o que havia acontecido. Ele foi resgatado por uma caravana da Legião dos Servos de Maria, que acolhe e cuida, o que nos consola muito o coração, esses espíritos que passam por esse drama inimaginável. Ele estudou na Universidade de Coimbra, ele era bonito, sedutor, mas ele não aproveitou bem aquela oportunidade, era boêmio, negligenciou os estudos e era muito pedante, orgulhoso, embora reconhecesse a sabedoria da mãe, que era uma mulher analfabeta. Ele casou-se com uma mulher muito nobre, com quem teve 3 filhos, mas conhece Eulina, e apaixona-se por ela de tal forma que abandona a família para acompanhá-la. Mário Sobral, então, é abandonado, depois de um tempo ele é abandonado por Eulina, sente muitas saudades, a procura, sabe que ela se casou com um brasileiro, implora a ela que reate o compromisso deles, mas Eulina debocha, ridiculariza Mário, deixa-o desesperado e muito irritado. Ele então a agride até estrangulá-la
E ao perceber que a matara, ele se desespera e se enforca na cozinha da casa. No Vale dos Suicidas, ele repetia e repetia essa história e dizia que não merecia ter mãos, pois elas haviam matado Eulina. Nós então ficamos sem notícias de Eulina, mas Mário aprende lá nas grandes lições que eles recebem que a reencarnação dá a oportunidade de esquecer o ocorrido e traz um alento à sua alma atormentada. Ele então procura o instrutor espiritual, faz essa solicitação, mas pede para voltar sem as mãos e recebe a permissão para que isso ocorra. Porém, ele também teria outras sequelas em função do suicídio, apresentando ao longo da vida graves dificuldades respiratórias, já que ele havia se suicidado por enforcamento. Ele então separa-se do grupo, os companheiros horrorizados veem-no sem as mãos, que ele vai se reencarnar sem as mãos, e embora eles se mostrem horrorizados, Mário estava muito feliz. Continuamos sem notícias de Eulina. E Camilo Castelo Branco estava trabalhando na crosta terrestre, colaborando para o seu próprio crescimento, e foi convidado a visitar o Mário Sobral 40 anos depois. E ele prontamente aceita o convite, porque ele ficara muito impressionado com a história de Mário Sobral e ele continuava sem coragem de reencarnar. E então eles encontram no barraco bastante pobre, sem as mãos, como haviam visto no plano espiritual, com dificuldades respiratórias sérias como consequência daquele enforcamento. E havia uma mulher de cerca de 50 anos ao lado dele, auxiliando-no, tentando costurar uma roupa, cuidando da casa, dando-lhe remédio e alimento. Camilo se surpreendeu muito com o estado do companheiro, sem compreender a necessidade de Mário passar por tantas dificuldades. Por que seria necessário passar por tantas dificuldades para reparar ou para superar aquele drama? E ele então conhece a história. O Mário nasceu filho de uma prostituta, ligada àquele passado dele, quando ele viveu na boemia, e ela, horrorizada com as deficiências que a criança apresentava, né, sem mãos, com graves problemas de doenças, ela o abandona. E uma lavadeira que era vizinha, era espírita, ela se compadeceu e o adotou. A mulher tinha uma filha com 10 anos naquela ocasião e era a mulher que agora o alimentava e medicava. E quem era essa mulher? Essa mulher era Eulina, a irmã que o ajudava desde a adoção, a fim de reparar a participação que teve naquela enorme tragédia. Então, as famílias, elas se formam com diferentes configurações, com diferentes propostas, com diferentes membros, né? Quem seria essa lavadeira tão humilde que adotou este espírito tão comprometido como seu filho, né? E esta menina, sim, nós sabíamos que tinha um comprometimento com aquele espírito, mas nós recebemos muito auxílio e nas famílias nós encontramos situações que demonstram todo o amor de Deus por nós. E aí, se nós já sabemos que na família em que estamos pode haver um desafeto, o que devemos oferecer a esse desafeto? Se alguém na família veio como afeto, qual deve ser a nossa retribuição? E se alguém na família vem pela natureza da prova apenas, sem um vínculo anterior, o que ela deve receber para sair vitoriosa nessa encarnação? E a resposta é uma só, é o amor. Não tem como. Não há como solucionar essas situações se não for pelo amor. Eu encontrei uma música que se chama O Amor é a Resposta e que ela tem uma letra com a qual nós podemos fazer uma associação com esse processo de nós
nos encontrarmos e reencontrarmos e estarmos em tantos papéis diferentes, em tantos lugares, sem encontrar essa resposta, né? Amanhã chega e eu preciso ir. Amanhã está chegando para nós. Nós precisamos despertar para essa necessidade. Depois de tantos lugares onde estive, agora estou indo para casa. A nossa casa é a nossa essência divina, que fala no perdão e fala no amor. Eu tenho procurado o céu, viajando pelas estradas. Chegou a hora de voltar para casa. Onde está a resposta para tantas questões? Eu não sei, mas eu começo outra jornada. Onde está o significado da minha vida? Eu vejo a resposta agora. Apesar de viajar por diferentes estradas, agora os caminhos se juntam e chegou a hora de voltar para casa. Esteja ao meu lado todos os dias, não sejamos estranhos nunca mais. Chega de desafetos. Através da chuva gostosa de verão, pelo calor do coração, eu vou estar aqui com você. Quando nada mais restar, eu vou para casa para ficar, porque o amor é a resposta para tantas questões. Agora eu sei e não posso parar. O amor deu sentido à minha vida, é o significado do meu mundo. Eu vejo a resposta agora. O amor é a resposta. Vamos ouvir a música que tem essa letra. E também tem uma coisa, eles estão reunidos como se fossem uma família, um grupo, é um coral, madrigal, e eles se reúnem numa ocasião festiva, reunidos em torno de uma mesa também, e começam a cantar aparentemente de forma espontânea, e vejam como a letra dessa música é bela nessa canção.
Muito bonito, não é? Muito bonito. Então, o amor é a resposta, a família necessita de amor e nós estamos aqui nessa grande família humana, muito assistidos pela espiritualidade. Que nós possamos, então, reconhecer esse instrumento maravilhoso que a espiritualidade nos oferece e caminharmos juntos, porque precisamos nos auxiliar. Estamos todos a caminho e precisamos muito uns dos outros. Muita paz para todos, que as bênçãos de Deus se derramem sobre todos nós.